Na semana passada, o mundo do futebol foi abalado com a operação da Polícia Federal Americana, o FBI, que prendeu 7 dirigentes da FIFA, incluindo o ex-presidente da CBF e atual vice da entidade, José Maria Marim. E para falar sobre essa crise na FIFA e suas repercussões na CBF, conversa agora com o especialista em futebol e mídia, Anderson Santos. Professor, essa crise ela surgiu agora na grande mídia, mas ela já existia. Não, com certeza já existia. Basta a gente lembrar que na última eleição para a própria FIFA em 2011, o candidato da oposição, que era um catariano, ele precisou se afastar da candidatura porque já existia a possibilidade que o Catar teria comprado os votos para ser sede do Mundial de 2022. E nesse processo, que foi, além disso, além desse processo específico sobre a escolha do Catar em 2022, ainda teve, alguns anos, 2, 3 anos atrás, o anúncio do pagamento de uma multa para a Justiça Suíça de dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, que presidiu a CBF de 89 a 2013, e João Avelange, que presidiu a CBF ainda lá nas décadas de 60 e 70, que veio presidir a FIFA durante também 24 anos, de 74 a 98. Teriam pago cerca de 10 milhões de dólares à Justiça Suíça para se livrarem de um outro processo. Então, os casos de corrupção são antigos, Está falando de João Avelange, que presidiu a FIFA até 98. Então, é um processo que já acontece há um bom tempo, que só agora, graças à atuação do FBI, é que a gente teve provas suficientes, provas concretas e, para além disso, pessoas, dirigentes presos sobre um caso de corrupção. Mas ela só foi desencadeada através da delação premiada. Exatamente. Então, isso é importante também frisar, porque a gente puxa um pouquinho para como se dá hoje os esquemas de corrupção, e aí não só no caso do futebol, O capitalismo financeiro, o mercado financeiro, possibilita que você faça essa transação através de empresas em paraísos fiscais. Então, o dinheiro não é diretamente depositado numa conta, por exemplo, do Ricardo Teixeira aqui no Brasil. Ele cria uma empresa fora do Brasil e aí esse dinheiro é depositado nessa outra empresa, nesse paraíso fiscal, para tentar fugir das receitas federais, seja aqui do país ou de outro país. Então, por isso também, fica muito difícil hoje para se identificar, através da movimentação financeira que gira o capital no mundo, que gira o dinheiro no mundo, identificar esses casos de corrupção. Então, só em caso de delação premiada é que isso fica mais facilitado, porque é do interesse da pessoa que está sendo julgada delatar outras pessoas também e mostrar como é o esquema para diminuir a sua pena ou trocar a sua pena a partir disso. O FBI deve ter em mãos provas suficientes para indiciar e prender pessoas de prestígio, não só no Brasil, no mundo inteiro, no mundo do futebol. Mas há quem aposte também numa conspiração aí dos americanos que querem tomar a FIFA para si e ter uma entidade mais representativa, a exemplo do que ocorre já com outros, com o basquete, com o futebol americano, enfim, seria os Estados Unidos querendo controlar também o futebol. Isso nos bastidores causa essa desconfiança? Com certeza. É preciso frisar que as escolhas de Rússia e Catar, primeiro, além da facilidade por serem países que não têm uma democracia plena, tem o Vladimir Putin quase como um czar russo, um novo czar contemporâneo, e o Catar, como provam as obras para a Copa do Mundo, que tem leis flexíveis trabalhistas também. Então, são lugares que acabam justificando uma frase do Jerome Valcke, que é uma espécie de primeiro-ministro da FIFA, quando disse que no Brasil, quando disse ao tratar da Copa do Mundo no Brasil, que o ideal seria fazer Copas em eventos que não tivessem uma democracia tão firmada, porque teria que seguir uma série de regras. Então, esse é um dos motivos. E aí a Rússia, é óbvio, por mais que a gente não esteja em tempos de Guerra Fria, mas o Vladimir Putin, especialmente, é uma pessoa vista como alguém que pode fazer algo diferente em relação ao mundo. Não à toa que os Estados Unidos não entraram na discussão para valer sobre a Ucrânia, sobre as questões da Crimeia. E os Estados Unidos, inclusive, foram candidatos à sede da Copa do Mundo 2022. Então, tem um interesse de saber por que os Estados Unidos, um país que claramente sabe fazer o espetáculo esportivo, não foi escolhido para a Copa do Mundo, e o Catar, que não tem experiência nenhuma, que não tem prática nenhuma no futebol, foi escolhido. Então, isso em si já justificaria uma ação para responder esse tipo de coisa. No Reino Unido foi feita uma CPI no Congresso, digamos assim, no parlamento deles,
para que os responsáveis pela candidatura da Inglaterra para a sede da Copa do Mundo justificassem o porquê a Inglaterra não foi escolhida. Então, não à toa que também os jornalistas do Reino Unido foram os principais detratores do Blatter na entrevista coletiva da última semana. E no caso dos Estados Unidos, então, tem essa relação também, né? Eles precisam entender o porquê que eles perderam. Porque na geopolítica mundial eles não estão acostumados a perder. E dentre esse processo, a gente tem um crescimento da Liga de Futebol dos Estados Unidos, né, a Major League Soccer. Então é interessante também para que o controle do futebol fique para eles, porque o futebol gira em torno dele bilhões de dólares e é uma área que os Estados Unidos ainda não conseguiram entrar como eles pretendiam. Então não dá para descartar essa possibilidade também. O senhor acredita que se não fosse dessa maneira, tudo continuaria como antes? Se não houvesse a delação premiada, se não houvesse interesse dos Estados Unidos, se não houvesse a investigação do FBI, tudo estaria do mesmo jeito? Sim. Primeiro porque a escolha da maior parte das entidades esportivas e outras associações pela Suíça é porque o sistema tributário, o sistema de fiscalização suíço é bem mais frágil do que em outros países. Então não haveria interesse direto da justiça suíça em investigar, por mais que a FIFA tenha sede lá. A segunda coisa é porque pela própria estrutura criada para a FIFA, ela proíbe intervenção estatal, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, supondo que a Polícia Federal tivesse descoberto esses casos que estão relacionados ao José Maria Marinho enquanto presidente da CBF. E aí descobrisse também que o atual presidente, Marco Polo Deonero, também está envolvido. O governo federal não pode intervir e colocar alguém lá. Vai colocar o Romário, que é deputado federal, por mais que não seja da base aliada do governo, coloca o Romário lá. Mas aí a FIFA tem por lei que qualquer intervenção estatal numa entidade que é privada, que é paraestatal, o país fica proibido de participar de competições internacionais por 2 anos. Então isso já interrompe. No caso brasileiro, especificamente, a Constituição da livre associação, né? Que é isso que a CBF utiliza. Então, seguindo o parâmetro internacional, seria muito difícil que a gente tivesse um julgamento no caso da FIFA ou a descoberta desses casos que já vêm sendo denunciados por figuras, destacadamente o Andrew Jennings, que é um repórter britânico que trabalha também, né, vende material para a BBC há muito tempo. Inclusive, ele é proibido de entrar em qualquer evento da FIFA, para a gente ter uma ideia, né? Ele é o inimigo número 1 da FIFA. E isso nunca foi julgado. E, segundo ele que teria apresentado as provas para a FBI para que começasse essas acusações, né? Então, foi preciso vir uma entidade de fora do mundo do futebol, pelo menos dos grandes centros do futebol, para julgar ou para analisar, investigar, enfim, essa situação. Então, com certeza, não seguiria à frente qualquer discussão. E a gente volta já com o especialista em futebol e mídia, Anderson Santos, falando sobre a crise na FIFA e na CBF.